Meus amigos, mais um presente hoje do Futebol em Rede em entrevista. Temos aí mais de 120 personagens que estão à sua disposição aqui no YouTube e hoje mais um personagem muito importante. Aí me falaram assim: não, você e o Fábio Serodi vão entrevistar o Alberto Félix. Eu falei: Alberto Félix? Aí fui pesquisar, falei: não, mas esse é o Alberto, que eu vi jogar no É, Bragantino e muito, que eu vi jogar no Cruzeiro, aquela camisa 10. Aquele 10 de antigamente, que sabia jogar. Que bom te ver, cara. Tudo bem com você? Obrigado por nos atender, viu, Alberto? Ô, Guataru, para mim é um prazer imenso, cara. Também muito feliz assim estar podendo revê-lo, né? E estar aqui batendo esse papo com você, juntamente com o Fábio, né? E realmente dá saudade mesmo dessas épocas. Você fica relembrando aí essa época de jogador, né? Que hoje eu venho trabalhando como treinador também, mas como jogador agora dá saudade. Era muito melhor. Bom jogador. Aliás, para quem não lembra, não foi só no Cruzeiro, no Bragantino, não. Foi campeão pelo meu Vitória na Bahia, na época que o Bahia era um timaço. Ele É jogou na verdade. seleção brasileira, foi convocado por Carlos Jogou. Alberto Parreira em véspera de Copa do Mundo. O cara é bom, mas eu quero, antes de falar da carreira dele, ele não é conhecido como Alberto Félix. Ele é conhecido como Alberto e, para os mais íntimos, Delega. Que história é essa de delegado, Alberto? É verdade. Esse delega realmente colou mesmo. Isso foi, viu, Fábio? Foi bem no início da minha carreira, cara. Começou com um amigo meu do Fluminense, né? Que eu comecei no Fluminense, na base. E o Rogério, um dos amigos que eu tinha, jogava comigo lá, ele era filho de um delegado, né? Então, assim, eu, né, tinha como característica driblar. E quando você é mais jovem, isso também a gente relembra assim, com um pouco de nostalgia também, porque hoje em dia as pessoas fazem com pouca objetividade. Eu era meio que fominha mesmo, prendia a bola demais. E ele ficava pegando meu pé, o Rogério, ele fala assim, pô, você parece um delegado, parece meu pai, cara, você prende a bola demais. Aí os caras falam, pô, delegado, pô, o delega. Começou aí, nessa brincadeira de delegado que prende a bola, que segura aquilo outro. E aí a coisa foi andando assim para cada time que eu ia, e incrivelmente assim, as pessoas sempre tinha alguém que conhecia. É o delegado? Aí foi realmente esse apelido acabou ficando assim, né? A gente agora tem ele assim com muito carinho, saber que você sabe desses detalhes aí, a gente fica feliz também, porque é até engraçado. Alberto, mas eu lembro de você um jogador cerebral, um jogador que achava os companheiros, né? Que fazia Hum, gol, batia muito bem na bola, né? É um jogador que está em extinção, né? No futebol atual, né? Se você verdade. jogasse hoje, você jogaria como segundo atacante, mais à frente, talvez, né? Na época você era um Sim, volante que se transformava em atacante, o cara que era um Zenon, né? Mais ou menos essa na maneira de jogar, né? É um jogador que, sim. com muita qualidade. Esse tipo de jogador não vai existir mais, que a gente tem uma saudade desgraçada de vocês, viu? Quartarolo, eu acho assim que os jogadores que deveriam, né, exercer essa função, né, e jogar com essa característica, existem alguns fatores que eu acho que têm atrapalhado, né, tem influenciado assim para que esses jogadores não se criem mais, né, que não consigam se manter em sistema de jogo. Um é justamente isso, o modelo de jogo, na forma que se joga hoje, o futebol muito dinâmico, né, de muita velocidade, muita rapidez. Então, assim, foge um pouquinho a característica desses jogadores mais técnicos, né, que deveriam estar parando a bola, pensar um pouco mais para poder jogar. Hoje, pela velocidade que tem, né, nas partidas, nos jogos, né, o jogador que faz isso ele acaba não tendo muito espaço, né? Esse é um dos pontos, assim, ele acaba não sendo, né, muito aproveitado por alguns treinadores. E aí entra uma outra questão também, né, que já essa eu já acredito que já ocorra desde a base, né? São os próprios jogadores, assim, com essa questão agora de atacantes de beirada, atacantes de lado. Os meias, eles agora estão preferindo jogar do lado do campo. Eles querem jogar do lado do campo, assim, né? Que é para poder fazer aquela jogada de surpresa vindo, que seria, na minha época, né? O quarto homem de meio campo, o falso ponta, né? Aí eles próprios estão preferindo, aí que eles têm como referência Neymar, né? Esses jogadores mais rápidos, né? De velocidade, e aí eles preferem isso também. Então, até pelo modelo de jogo e um pouco por conta das referências que esses jogadores acabam, dos garotos, né? Acabam tendo, aí está ficando cada vez mais difícil você encontrar jogadores com
com essas características, né, na qual você mencionou, que realmente faz falta, né, que é aquele jogador criativo, cerebral, né? Infelizmente está tendo cada vez mais dificuldade de aparecer nos clubes, assim, jogadores desse nível, assim. Infelizmente, a safra não é a mesma do tempo do Alberto. Muita coisa É, mudou. Agora, Alberto, é o seguinte, eu queria falar com você a respeito da tua carreira, primeiro como jogador, nós vamos falar sobre técnico também. Você apareceu para valer no Bragantino, aliás, foi vice-campeão brasileiro, jogando uhum, contra o São Paulo naquele 0-0 em Bragança Paulista. é. O Carlos Alberto Parreira se apaixonou por você, até levou você para a seleção brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele time do Bragantino, daquilo que aconteceu na época. Lembrando que agora vou colocar uma pimenta na vida do Alberto. O Opa! Bragantino foi campeão paulista, mas o Alberto, com raiva, resolveu ser só artilheiro do Campeonato Paulista e estava jogando no outro time, né, Alberto? É verdade, Fábio. Você vê, hoje, né, eu posso falar assim que o time, né, que eu melhor, né, me identifico, o que eu mais me identifico é o Bragantino, né? Então passou a ser o time do meu coração, né? Apesar de que muitos eu relembro com carinho. Um deles é o Fluminense, onde eu comecei minha carreira, né? Joguei da base até profissional por cerca de 5 a 6 anos. Né? E outros times também, você lembrou do Vitória, né? Onde a gente passou e foi campeão, a gente lembra com saudades assim, desses times, né? Mas o Bragantino eu acabei assim, é, tendo poderia ter um problema sério e tá vindo para o Bragantino, porque quase eu atrapalho o título de 90, né? Que você falou que realmente eu fui artilheiro, foi um ano muito bom para mim, eu jogando pelo Ituano, fui artilheiro do campeonato, mas em duas situações, em duas ocasiões que eu tive que jogar contra o Bragantino, né, que nesse campeonato nós nos enfrentamos 3 vezes, né? Duas delas em Bragança. As duas vezes que eu joguei em Bragança, uma foi 1-1, eu fiz o gol de pênalti. E a outra foi a única derrota do Bragantino no campeonato, ganhamos de 1-0, que fiz o gol de falta. Também nesse. Então, quer dizer, quase que complica aí a sequência do Bragantino num jogo que era fundamental para eles também, assim, que era já na reta final do campeonato. Então, assim, eu poderia ser o algoz do Bragantino, né? Desse time que acabou sendo o time né, que eu quase mais me identifiquei aí. Mas aí deu tudo certo, né? O Luxemburgo já era o treinador em 90 e eu jogando pelo Ituano assim já havia o interesse. Muitos jogadores que lá estavam, né, já haviam jogado comigo também no Fluminense, que o Luxemburgo era nosso treinador da base do Fluminense, né? Quando ele assumiu o Bragantino, ele levou vários jogadores de lá, né? E por ter já esse conhecimento, assim, essa identificação aí com vários jogadores e com o próprio professor Luxemburgo, ele me convidou para jogar no Bragantino, né? Foi onde eu, graças a Deus, também me encaixei muito bem. Não deu para jogar com o Luxemburgo, porque quando eu cheguei, apareceu uma proposta, estava chegando, né? Apareceu uma proposta para ele ir para o Flamengo, ele teve que se transferir. Foi quando chegou o professor Parreira. E aí foi quando, né, nós já chegamos, trabalhamos juntos. Eu fui o único jogador a entrar na equipe, né, que foi campeão paulista de 90, para disputar o Campeonato Brasileiro de 91, né? Consegui fazer também, né, juntamente com todos, assim, um grande campeonato, né, que chegamos na final com a vantagem. Você já falou aqui, né, perdemos aí a final num 0-0 em Bragança, no qual a gente teve, né, a possibilidade de entrar com a vantagem, mas por ter perdido o primeiro jogo lá no Morumbi, né, por 1-0, essa vantagem se inverteu e o São Paulo jogou pelo empate. Eles acabaram sendo beneficiados aí, né, e saíram do campo vencedores aí do campeonato. A culpa, na verdade, de tudo isso, que vocês perderam o campeonato, foi da Itália. Porque em 82 o Tele não fechou o time e acabou saindo da Copa, com aquela seleção maravilhosa. Pô, Depois disso, ele começou a fechar os times mais, né? E no jogo lá, Bartolomeu, inclusive. olha, muito bem observado, cara. Eu tenho essa visão também. Eu carrego isso comigo também, porque eu acompanhei bem, né, a Copa do Mundo. Eu relembro assim essa campanha, né, porque para mim foi a referência que eu tive, assim, acho que foi o momento assim no qual eu mais me motivei para tentar ser jogador, foi assistindo essa seleção. Depois disso, eu vi já várias histórias e acompanhando assim tudo que aconteceu lá na Copa de 82. E o que você fala, eu concordo plenamente ali também que o professor Tele, ele deveria ter fechado melhor o time para aquele jogo contra a Itália, né? Porque a nossa É, seleção era muito técnica, mas ficava muito exposta também, ficava vulnerável, né, atrás, né?
E eu sei de histórias até em eventos que fui ouvindo o próprio Zico falando, sabe? Que eu já fui assim em algumas palestras com o Zico e eu tive a oportunidade de conversar em off com ele. Ele não fala abertamente isso aí, mas eu percebi nele assim que ele tem esse sentimento também. E parece que foi conversado assim com eles também. Alguém chegou para o Tele para dar uma fechadinha, bota o Paulo Isidoro aí, para ele fechar melhor o time aí para poder segurar. E ele não fez. Talvez tenha sido aí, né, um dos fatores aí no qual ele acabou aprendendo mesmo. Você mencionou muito bem, eu tenho essa visão. E contra a gente, ele armou uma retranca aqui no nosso jogo, aqui no 0-0. Não sei se você vai lembrar a escalação, Quartarolo, mas ó, só para falar alguns nomes assim atrás, ó, tinha de volante, tinha o Flávio, tinha Bernardo, tinha não, o Ronaldão jogava já na zaga, porque eram três Ronaldão. zagueiros, né? Foi o Ricardo Rocha, Antônio Carlos e o Ronaldão. E aí, por aí você vai. Isso, de atacante mesmo, só jogou só o Não, e em Billy e cima Raí. da hora, Alberto, ele escalou o Zé Teodoro para marcar, para soltar o Cafu na ponta esquerda para Na marcar o Gil ponta para Baiano. marcar o Gil Baiano. Então, quer dizer, eu falei, olha, ele seguiu a risca mesmo assim, aquela lição lá de, de 82. É verdade, você tem toda a razão. Eu É verdade. concordo. Porque essa é uma história que a gente já contou aqui, inclusive outro dia entrevistando um jogador de São Paulo, né, que a gente falou isso, o Pintado, que Foi. realmente os jogadores é que pediram para ele escalar o Zé Teodoro. Falaram, não, vamos adiantar o Cafu, porque hoje falar do Gil Baiano, tem cara que fala assim, quem é o Gil Baiano viveu uma fase extraordinária. Não. E era Vários uma gols saída. saíram com o Gil, é verdade. Não, e você batia a falta, ele batia a falta, de fora da área, vocês É, batiam, que era o inferno. E o lado esquerdo, o Biro, era mais marcador, saía sim, menos. Não, mas sim. O Gil era um inferno. Aí Era. os caras falaram, não, bota o... porque em 90 ele cometeu o mesmo erro, viu? Os jogadores, o Zete me contou isso. Os jogadores Uhum. foram falar com ele, o Leonardo, tudo, ó, contra o Corinthians, ó, vamos mexer aí. Ele falou assim, não, quem manda sou eu. Aí no ano seguinte, contra vocês, ele falou assim, ô gente, vamos sentar aqui e conversar, daí que sugeriram o Zé Teodoro. O que eu acho uma evolução. O técnico não pode ser Sim, claro, é solitário. perfeito, perfeito. É. Mas aí ele ganhou o título lá. Eu fiz aquele jogo, né, pela Jovem Pan. Foi um jogo amarradíssimo, nem parecia o Tele que a gente conhecia, né? E daí deu Verdade. São Paulo. Agora, Alberto, Tem razão. uma curiosidade. Você foi para a seleção brasileira em 93, praticamente véspera da Copa do Mundo em 94. O Sim, foi Carlos bem. Alberto Parreira que levou você. Eu queria que Uhum. você falasse um pouquinho daquilo que você viveu na seleção brasileira, que para você eu acho que foi um sonho parar na seleção Sim. brasileira com um técnico que você conhecia, que você sabia que confiava em você. Uhum. O que aconteceu naquela época? Eu quero que você conte um pouquinho dessa história, por favor. Ó, Fábio, bem o que você falou mesmo, eu fui convocado, né, para a seleção, a gente atribui, né, muito, né, disso aí também às fases, né, que eu via vivendo, né, naquele período. Mas o fato de o professor Parreira, né, estar na seleção e por já ter trabalhado com ele, né, por vários jogos, né, muito tempo aqui no Bragantino, mais de ano, né, que ele ficou em 91 e parte de 92. E eu exercia, Fábio, assim, uma função, né, no qual o professor Parreira me elogiava muito, né, assim, também, para que é uma coisa assim que poucos percebem, né, que é uma característica também, eu acredito que seja uma das modéstia à parte, assim, uma das virtudes, né, que eu obtive, assim, que eu tinha um bom entendimento tático, sabe? Eu exercia muito bem uma função, assim, na qual ele pedia para que eu fizesse, e ele, na seleção, ele desenvolveu o mesmo sistema de jogo, né, que utilizou no Bragantino. E eu fazendo uma função de jogador do meio campo, né, sendo que no Bragantino, vocês vão lembrar na Copa de 94, como foi a função, qual foi a função do Mazinho, porque eu jogava no Bragantino em duas linhas de quatro, nós jogávamos, né? A linha de defesa em quatro e a linha de meio campo também em quatro, só que assim, jogava o Mauro Silva, o Ivaí, né? Que seriam dois volantes, né? Teoricamente, deveriam ficar à frente da zaga. Os dois meias era eu e o João Santos. Teoricamente, deveria estar aberto eu e o João Santos em duas beiradas, né? Com os dois mais centralizados. Só que eu fazia uma função aqui diferente. Eu jogava o Ivaí, na nossa organização defensiva, na hora de marcar, o Ivaí ele fechava o lado direito, até para poder ver o Quartarolo, para dar mais liberdade para o Gil mesmo atacar.
o Ivaí ficava naquela função aberto, o Mauro Silva por dentro, e eu voltava ao lado do Mauro Silva, na linha de 4 por dentro, de João Santos pelo lado esquerdo. Aí eu me entendia muito bem com o João Santos, hora eu alternava, né? O João Santos vinha fazer um pouco de volante, assim, no caso eu saía um pouquinho também para ter liberdade de armar a jogada, de chegar na frente, mas a minha função era mais de entrar na linha de defesa como volante também. Então seria assim uma função bem desgastante, porque com a bola eu tinha que sair para jogar, armar a jogada, né? Então eu tinha que movimentar, mas perdi a bola, eu tinha que recompor rápido e entrar nessa função. E fazendo isso, eu acredito que seja o ponto, né, que para poder dar a resposta assim, sobre a minha convocação para a seleção, eu acho que o Parreira, eu acredito que ele tenha gostado muito, né, do meu papel, né, tático na equipe, e ele me levou para a seleção, me convocou com essa intenção também. Como você disse, foi no final de 93, eu me lembro muito bem porque a minha primeira convocação aconteceu no mês de outubro e a segunda no dia 12 de novembro de 93 também, que foi o dia do nascimento do meu filho. Então, eu não esqueço, sabe? Eu estava na maternidade, meu filho nascendo, eu vendo lá, vou falar aqui no Jornal Nacional, né, que a convocação saindo lá, para mim é uma alegria enorme. Então, um dia marcante que não esqueço nunca mais, né? A satisfação de você ser convocado. E para mim, particularmente, né, numa data tão especial, eu não esqueço jamais desse dia. Então, a explicação assim para que eu fosse convocado, até para aqueles que possa estar discutindo, né, o mérito de ser ou não, foi muito em função disso, né? Eu, assim, os treinadores, tanto que vários, né, sempre que trabalharam comigo, tentou me levar para outros clubes, o professor Luxemburgo, principalmente, já tentou me levar para 3, 4 clubes assim diferentes que ele foi, muito em função disso, sabe? Eu acho que era uma das virtudes que eu tinha, de ter um bom entendimento tático, de poder fazer bem as funções na qual os treinadores me pediam. Você via o jogo dentro do jogo, né? Coisa que realmente é uma coisa que nem todo jogador entende. Tem muito que joga Nem só todo por jogador intuição. entende, patrão. É Né? verdade, verdade. A Isso é grande um fator. maioria. A grande maioria, Perfeito. né? Porque diziam que É o uma Pelé boa. via dentro de campo que a gente via de fora, né? E o Aham, grande jogador vê dentro de campo que a gente consegue ver de fora e às vezes nem de fora, né? Agora, perfeito. você pode falar o nome do Jornal Nacional aí, que eles estão concorrendo com a gente, estão perdendo faz tempo, mas tudo bem, viu? É, A Globo já ligou aqui para tirar nós do ar, mas nós não vamos sair, viu, dona não Globo? vai no dia. Não vamos sair. E agora vai aumentar mais a audiência né, com o Alberto aqui. Como é que chama seu filho que nasceu nesse dia tão importante para você, Luiz Alberto? Felipe, o que estava aqui escrito aqui na hora de corrigir o Luiz Felipe, Luiz um Felipe abraço foi ele. para ele. Agora você Nosso falou um beijo. negócio aí, né, Seródio? Um abraço para o Luiz Felipe. Sua esposa chama como? É Josélia, minha esposa Josélia, Zélia, e um tem uma abraço filha para ela também, também. Mariana. Mariana, família bonita, cara. Ainda bem que É. puxaram tudo para a mãe, viu? Brincadeira, viu? Você é um cara bonito, legal. Não, É, concordo. não, se elogiar o filho da gente, a gente já fica feliz, né? Ô, Alberto, você falou uma coisa aí que a gente entrevistou o Zenon aqui um tempo atrás, e até por isso que eu citei o Zenon também nesse início de conversa, né, que eu achava que vocês faziam algumas coisas parecidas, né? Aham, E ele falou justamente isso, cara. Todo mundo, porque ele usava 10 do Corinthians, em todo lugar, falava, todo mundo me chamava de meia, mas na verdade eu era um volante meia. Ele aham, era obrigado, aham. aí naquela época, às vezes tinha só um volante no time que ele jogava, né? Então Sim, ele tinha que sim. recompor, porque ficou. E daí, se você joga hoje, Alberto, tudo isso que você falou aí, sabe o que a grande imprensa, meus companheiros iam falar? Alberto, um jogador moderno, É, é, não é é isso? verdade. É É porque verdade, hoje patrão, é verdade. o cara que faz tudo isso diz que é moderno, né? Como se antigamente não fosse, né? Não Que fosse, coisa. é verdade, é verdade. Como por isso aí já, você está falando do Zenon, e quantos, né, da geração do Zenon Sim. fazia isso também? É porque hoje, né, o pessoal, para poder falar, né, da tal da modernidade, né, eles acabam não reconhecendo, né, ou até mesmo não entendendo, né, o que esses jogadores aí, vou até lá atrás, né, pô, lembrar de um Zenon, né, e o pessoal da geração dele, do qual eu fui fã, assim, pô, eram espetaculares, né? Não era só essa função aí que a gente está falando agora, de função tática, né? Mas de qualidade também, né? Que além disso, a qualidade técnica era muito boa. Roberto, eu ainda na fase de jogador de futebol, não chegar no técnico, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Não, Eu até não sou. amanhã a gente O termina, né, Serói? Até Quartarolo, amanhã a gente fecha. o Quartarolo é meio o Jô Soares. Ele torce para o Fluminense e quer que se dane. Eu não, cada lugar que eu vou, eu gosto de um time. É só assim, gosto. E na Bahia, eu tenho um carinho muito grande pelo Vitória. Aham, Você foi campeão baiano pelo Vitória, numa aham. época em que o Bahia dava de chinelo em todo mundo. Tinha É Bobô, verdade. Charles. É um timaço, foi Que campeão massa, que brasileiro. massa. Eu queria que você Campeão falasse um brasileiro, pouquinho. exatamente.
E tem, se eu não me engano, posso estar enganado, que a minha memória também não é memória, apesar de ser gordinho, não é memória de elefante. Se eu não me engano, no time do Vitória tinha um nigeriano. Tinha o Benji, Benji. nigeriano. É, o Benji. Conta um pouquinho desse título pra gente. Fala do tal do Benji. Ah, legal, legal, Fábio. Foi bom você lembrar isso aí, que eu tenho saudade dele. Eu tive a passeio, né, há poucos dias aí na Bahia, agora. Encontrei também com o Sérgio Odilon, que também era um jogador da época também. E ele mora na Bahia, ele mora lá em Salvador. Então ele conseguiu. Ele tem ainda contatos, é mais do que eu, apesar de a gente ter a facilidade do WhatsApp, mas ele, por estar próximo ali, ele tem mais contato com a pessoa. Então eu estava lembrando do Hugo, o Bigu, já converso mais com o Bigu mora Ficou. em São Paulo aqui também, né? Mas o Hugo, da época, lá também jogava. E falamos também sobre o Benji, né? O Benji, ele não era um titular absoluto, mas era um jogador rápido, era um atacante de lado, né? Muito veloz, muito bom jogador. Ele não era titular, mas participava diretamente, assim, de todos os jogos, entrava sempre em todos os jogos, né? E Ele era da São falando. Silvestre. Ele era rápido, era veloz, era bebê, era muito rápido. Mas, Fábio, legal lembrar disso aí, porque assim, o Bahia era um timaço, o time do Bahia. E nós montamos a equipe, estava passando até o Vitória, estava passando por uma reestruturação, né? Tava se estruturando, na verdade, que foi a partir dali que o Vitória, depois dessa conquista, né, conseguiu, com o presidente da época, era o Paulo Carneiro, que estava iniciando, ele conseguiu fazer depois um trabalho de base muito bom, né, para poder revelar vários jogadores aí, né, o Dida, Paulo Isidoro, Alex, Vampeta, eles eram todos jogadores ali, né, da base, né, quando nós jogávamos lá. E conseguimos ganhar um título assim muito, muito surpreendente até, né, por conta assim do timaço que o Bahia tinha. Nosso time entrou na competição assim para poder representar bem, não tinha nenhuma aspiração assim ser campeão não. Mas as coisas foram acontecendo, tal, e tanto que num dos jogos lá da fase já final, eu lembro que o campeonato era um hexagonal que estava tendo lá, ia sair os classificados para poder os dois melhores fazerem a final. Nós ganhamos do Bahia por 3-0. 3-0, isso aí nos deu uma vantagem para poder fazer a final, né, jogando pelo empate com o Bahia. Então, aí nós fomos e falou, não, a coisa é possível sim, e a gente muito motivado, né? Tínhamos um grupo mais muito unido mesmo, assim, de pessoal que muito comprometido, sabe, com o Vitória, né, com o time. E eu acho que isso fez toda a diferença também. Era um coletivo muito forte que nós conseguimos montar. Por isso nós alcançamos aí esse título, né, de campeão baiano em 1989. Olha, o Cerotti falou que eu sou fluminense, eu sou santista, na verdade. Sou santista, Ah, sou comparei 15 de você ao Jô Soares. Piracicaba. Olha que legal. Não, não, não. Eu sei. Mas agora, na Libertadores, eu sou fluminense. Eu quero que o Boca se estrepe, mas acho difícil, porque o Boca é Boca, né? Mas eu sou fluminense. Ô, Alberto, eu lembro de você, entrevistei você em vários terceiros tempos da Jovem Pan, né? Milton Neves Uhum. botando fone, aquela coisa Sim, toda. sim, Era sim. maravilhoso, né? Porque naquela época a Quem gente botava o entrava no fone era vestiário. nós. O Milton Neves só falando. É, a Milton Neves só papagaiava, contava história, mentia pra caramba. Ele perguntava assim: Alberto, quantos cílios você tem, Alberto? quanto você tem de dinheiro no banco? Já comprou uma casa em Nova York? Mas é um cara fantástico, um gênio da Maravilhoso, comunicação, maravilhoso. Sim, né? sim, sim. E estou só elogiando, aliás, nosso amigo até hoje. Gente boa demais. É uma marca no rádio, né? E a Jovem Pan é uma grande marca no rádio também. Mas eu me lembro de você jogando muito no Cruzeiro, cara. Pelo amor. Teve Sim. um jogo no Parque Antártico uma vez que eu falei assim: ô, esse cara quer arrebentar com vocês. Falei, acho que o Mazinho estava no Palmeiras na época. Eu Tava. lembro Era um que time estava, massa né? o time do Palmeiras, né? Eu lembro que nós fizemos um confronto com o Palmeiras, até disputamos, porque o brasileiro dessa época foi em 1995, ele era uma fórmula diferente, né? Era turno ainda, né? Teve o primeiro turno, depois o segundo turno, para sair os 4 semifinalistas lá para fazer a final. Então, nós vencemos o primeiro turno, né? Fomos, era pontos corridos do turno, né? E a vitória, essa que eu acho que você deve estar lembrando, Quartarolo, no Parque Antártica, foi no que nos deu aí a vantagem para Foi ser 2-0, campeão. Alberto. Foi 3-2. Eu três lembro a que teve. dois esse jogo. E você 3-2, jogando eu me lembro que demais. um jogo à noite, me lembro, eu fiz um gol de fora, chute de fora da área, o Paulinho fez Isso. outro, o Marcelo fez outro. Eu acho que o Milha, não, o Edilson fez pelo Palmeiras,
E eu acho que o Miller também tinha feito. O Miller também jogava. Era um time máximo do Palmeiras, um time muito bom Não, e o também. Mazinho, no dia seguinte, falou assim: Nossa, que time bom, meu Deus do céu. E ele elogiou muito a sua movimentação, né? Porque eu gostava muito de falar com os jogadores, né? E na época, você sabe, não estou mentindo. Quem está vendo a gente aqui acha que a gente é mentiroso, que hoje não é mais assim, né? A gente via treino do lado do gramado, eu, o Seródio, né? É, Conversar com vocês no vestiário. E no dia seguinte tinha aquela resenha: Pô, você viu aquele jogador? E vocês se elogiavam, se admiravam, é, né? Eu falei: Você viu que aquele Alberto jogou? Cara, você arrebentou naquele jogo, hein, Alberto? é verdade, cara. Boa lembrança disso aí também. Nós tivemos uma campanha muito boa, né? Como eu falei, chegamos à semifinal, ganhamos o turno, mas não fizemos um segundo turno muito bom. Mas foi o suficiente para poder fazer a semifinal, né? Esse campeonato aí, a semifinal acabou sendo a gente e Botafogo. Aí deu 2 empates, Botafogo passou. Depois foi Santos e Fluminense aqui, que o Santos passou também e perdeu a final para o Botafogo. Fomos roubados, fomos roubados. É, exatamente esse jogo aí, verdade. Teve, pô, o Santos foi prejudicado pra caramba, é verdade. Márcio Rezende de Freitas nos É, levou foi aqui, esse ó, campeonato, para verdade. esse campeonato de Mataru, vocês. deixa eu só aproveitar Fale. aqui, porque você falou do fonezinho, cara. Eu conto essa história aqui, às vezes, assim, para os atletas, assim, também, porque hoje em dia a gente tenta passar o máximo de informação, assim, para os jogadores, e tem, né, hoje, como, né, se achar bastante informação, mas mesmo assim, muitos jogadores são desligados, assim, né, e a gente da época, nós tínhamos realmente uma preocupação muito grande de estar buscando informação para saber, conhecer melhor o adversário que a gente vai enfrentar, né? Iria enfrentar. E aí, eu me lembro de uma passagem, você falou isso aí, que foi numa dessas aí da Jovem Pan, que pode ter sido você. Um jogo contra o São Paulo aqui em Bragança, né? Foi um jogo que acabou, foi a gente em São Paulo, acabou, acho que foi 1-1. Eu fiz um gol de pênalti no Zete, e aí, nessa de colocar o fone, né? Colocaram no Zete também do outro lado lá, né, para estar Ah, conversando era aqui. Jovem Pan mesmo. Aí nisso perguntaram para o Zete lá, né? Pô, sobre o pênalti, e o pênalti, o que que tá. Eu sei que o Zete ele respondeu assim: não, eu sabia qual lado que o Alberto ia bater o pênalti lá. O problema é que na hora de pular, eu escorreguei, não deu para chegar na bola, mas eu sabia que de fato ele pulou na bola, sabe? Eu vi. Mas aí como eu falei, assim, eu me preocupava muito em estar buscando informação de jogador, de goleiro também, né? Qual lado do goleiro eu gosto de pular, porque eu batia pênalti, né? Aí eu falei, pô, o Zete, então ele já sabe que eu prefiro o lado esquerdo. Pô, passou uma semana, passou, não sei, um outro campeonato, foi jogar. Aí eu estava na Ponte Preta e São Paulo. A gente, pênalti também a favor da Ponte Preta. Eu batendo pênalti pro Zé, mas foi o pênalti mais tranquilo que eu fui bater. Ele sabe que eu bato no canto esquerdo, que ele falou, né? Que eu vou bater no canto direito. Então aquele fonezinho lá acabou me ajudando muito, que eu escutei ele falar lá. Eu falei, pô, foi o pênalti mais tranquilo. Virei o pé, o Zé foi para um lado, bola para o outro. Falei, que alívio. Ele foi no lado esquerdo mesmo? Foi? Aí ele foi do lado esquerdo, aí eu troquei o lado, né? Mandei no direito lá, pô, mas ele caiu pro outro lado, então pô, deu tudo certo, foi bom ter escutado aqui. Tá vendo? No fone não é só para separar as orelhas, não. Não, não. Alberto, você virou treinador de futebol. Eu lembro que na época, ainda no Bragantino, pô, o Bragantino tá apostando no Alberto, o interino que vira técnico. Eu lembrei de Carille, lembrei de tantos outros que também passaram por essa situação. Eu queria que Todos você eles, né? falasse um pouquinho, a grande maioria passou por isso. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Primeiro, foi difícil virar técnico, e aí você teve o Vanderlei Luxemburgo, teve um monte de treinador, o próprio Parreira que te Parreira. levou para a seleção brasileira. Quem foi o inspirador da loucura? Não é fácil mesmo, não, vou falar. Essa função de treinador não é fácil. Eu até falo assim, óbvio, agora eu vou falar publicamente assim com vocês. Quando eu ouço os treinadores, né, falarem que é apaixonado pela profissão, sabe? Porque pô, eu fico pensando assim, olha, eu gosto do que faço, né? Faço com o maior prazer, assim, também, né? Que senão não poderia, né, ter êxito, né, no que você faz. Mas não dá para se apaixonar por uma profissão desse tipo, não, então você só é massacrado. Você é xingado, você é cobrado, você é pressão, tudo quanto é lado. Então, como é que você pode ser apaixonado por ele? Eu fico pensando, pô, será que é paixão mesmo que o pessoal sente? Porque esse sentimento realmente, eu confesso para vocês aqui, paixão não, eu gosto sim também, sabe? Isso, na verdade, Fábio, fui adquirindo assim no decorrer do tempo. Eu não tinha, como jogador, nenhuma intenção de ser treinador.
Mas quando eu parei de jogar, eu tinha que buscar algo, né, para estar fazendo. Eu parei com 37 anos, não fiz o pé de meia, graças a Deus assim eu consegui, né, ter uma boa estabilidade, mas não era suficiente para viver o resto da vida, eu tinha que trabalhar. Então eu fui estudar educação física, eu entrei na faculdade, né, para estudar educação física, sem ter direcionado assim ainda, né, que seria o treinador, a profissão, mas é aquilo que estava mais ligado, né, à profissão, né? Você faz educação física, né, você vai vendo que você vai exercer, né, depois. Aí, logo quando eu estava na faculdade ainda, surgiu uma oportunidade em Bragança mesmo de trabalhar com formação, e aí era um intercâmbio, né, de coreanos. Aqui em Bragança, eu recebi o convite para poder fazer esse trabalho de coordenação de treinamentos, né, com garotos coreanos. Aí já iniciei esse trabalho. Aí nisso a gente vai se adaptando, vai vendo que tem vocação, né, para poder estar exercendo, e a coisa foi amadurecendo. Em seguida apareceu uma oportunidade de já fazer um trabalho, né, aqui no Atibaia, já como treinador mesmo, assim, de profissional, né, na segunda divisão, a Bzinha de São Paulo, a quarta divisão, né. Fiz um bom trabalho também, deu certo. Aí a gente vai pegando gosto pela coisa. Apareceu a oportunidade de ser auxiliar técnico aqui no Bragantino, né, em 2015, numa transição que estava vendo aqui, mudança de treinadores. O presidente Marquinhos me convidou para ser o auxiliar técnico do clube, e fiquei. 2015, 2016 já fiz o primeiro trabalho já com um time da Copa Paulista, né, no trabalho paralelo ao o time que estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, e deu muito certo, viu, Fábio? Assim, pô, foi um trabalho assim que foi além da expectativa, né? Nós conseguimos ali revelar, porque a gente fala sempre que o trabalho do treinador ele tem que ser avaliado não só por resultado assim da partida, né? Ganhar ou perder, mas pelo que você faz assim em termos de você potencializar a parte técnica individual do atleta, né? Você conseguir desenvolver na equipe, né? Uma melhora de rendimento e tal. E eu consegui fazer as duas coisas, sabe? Isso aí. Nós conseguimos fazer uma Copa Paulista muito boa, chegamos muito além do que a gente imaginava na Copa Paulista, mas principalmente revelei vários jogadores, porque o time que estava jogando a Série B do Brasileiro, para você ter uma ideia, Fábio, Quartarolo, o time estava mal, né? E eu consegui subir, né, do meu time da Copa Paulista 11 jogadores, né, nesse mesmo campeonato. Então, eu tive que interromper o meu trabalho da Copa Paulista, porque não tinha mais jogadores que estavam todos sendo aproveitados no time principal. Na última partida do time no Campeonato Brasileiro, da Série B, tinha 11 atletas, sendo 7 titulares, que era do meu time. Assim, todos os garotos que estavam ali que a gente tinha que trabalhar. Então, assim, foi uma coisa que foi assim, muito além, né, do que podíamos imaginar. Foi quando surgiu a oportunidade de assumir como técnico principal em 2017 para disputar a Série A2 do Paulista. E também deu muito certo, graças a Deus. Montamos um time que a missão era só para manter o time, né? O presidente tinha uma preocupação de não cair e me deu essa missão. Eu lembro que a reunião que eu fiz com ele, falei, pô, Alberto, por favor, não deixa o time cair. Eu falei, não, pode deixar, mas aqui que não vai. Nós não vamos cair. E conseguimos ir além e subimos o time, né? Hoje o time está na primeira divisão do Campeonato Paulista, graças a Deus, assim, com minha participação como treinador, né? Num trabalho que foi desenvolvido desde 2016. Eu tenho que relembrar que a base foi formada na Copa Paulista. É que esses mesmos jogadores fizeram a base para mim e foi com eles que nós conseguimos subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista em 2017. Foi aí, talvez assim, tenha sido o meu pontapé inicial, né, para poder estar exercendo hoje a função de treinador. Beleza, hein? Eu costumo dizer, viu, Alberto, duas frases, né? No Brasil, principalmente, o técnico é um permanente interino. E é um masoquista conformado, né? Porque realmente sofre demais, e gosta de sofrer. E você falou aí do Bragantino, que hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Hoje é uma outra estrutura da Red Bull, tudo bem, mas realmente é um negócio que é marcante e é muito legal ver isso acontecer em Bragança Paulista, que é uma cidade maravilhosa. Temos amigos lá e ex-jogadores, gente que a gente gosta. Agora, você falou que é treinador. E você não vai se ofender com isso, que não é crítica, né? Você é o treinador raiz, já está trabalhando lá embaixo, onde Sim. acontece o futebol. Onde o filho chora, a mãe não vê, porque realmente o dinheiro não é tanto, a disputa é de outra maneira, não tem jeito, é sobrevivência, né?
E é muito legal o futebol nesse país, porque dá emprego para todo mundo está trabalhando. É legal isso. Porque Sim. eu ainda me considero, né, imprensa, né, estamos aí na periferia da informação, né, Seródio, trabalhando e tocando nossa bola, mas a verdade é que a imprensa sempre é muito elitista, não fala lá de baixo, só fala dos grandes clubes, como se não houvesse esses times. A gente que é do interior sabe que não é verdade. E você está trabalhando agora, dizia antes do programa que está indo para o Linense, né? Mas eu queria Uhum. saber o seguinte: a CBF ela não trabalha para formar o treinador no Brasil. O curso dela é um fracasso, tanto é que está vindo só nego de fora. Aqui não estou criticando o intercâmbio, hein? E gente que vem Uhum. trabalhar aqui. Mas Sim, o curso dela, além de ruim, na minha opinião, é muito caro. É sim. caro demais. Você conseguiu fazer o curso? Você pretende fazer? Enfim, como é que está essa situação? Porque todo mundo, conversamos outro dia com o Luiz Miller, também, que foi um jogador de ponta na época, assim como você, e ele falou, pô, eu não consigo fazer esse curso, pô. Eu tenho que ficar no Rio de Janeiro, tenho que pagar estadia, o curso é caro. Eu acho que a CBF devia distribuir esse curso para o Brasil inteiro e partir do seguinte, estou até falando demais, e você vai falar sobre o assunto, é claro, é uma Uhum. sugestão que eu sempre dou. A CBF, o cara que jogou bola já devia entrar num outro patamar, já fez o primeiro estágio. Eu não, eu vou lá aprender desde o começo, zero. Né? Mas vocês Sim. já passaram pelo vestibular, já, sabe? É só manda um cara trabalhar com você, lá fazer uma supervisão no seu trabalho uma semana, um mês, ó. Ele faz isso está aprovado. Agora tem que, ó, é muito mimimi, muito dinheiro que eles estão tomando de vocês, hein, Alberto? Guataruru, você tem razão assim no que você está colocando assim, né? Mas eu faço algumas ponderações também, né, com relação ao curso da CBF. Eu fiz, né? Eu fiz o curso, eu tenho a licença A, né? Acima dela só existe a licença Pro, que a licença A já foi cara pra caramba, é verdade. A Pro é mais ainda. Tem que me preparar bem assim, que eu pretendo fazer, né? A Pro também, mas Desculpa tem que ter perguntar, mas quanto também. está custando mais ou menos hoje? Ó, Eu você saquei. gasta a Pro, para você ter uma ideia, em torno de 24 mil reais, 25 mil reais você vai gastar, com Só tudo, o né? curso. Só o curso é só essa licença, a Pro. Porque para cada uma delas, por exemplo, a minha despesa para fazer a A, né, foi em torno de, eu fiz em 2018, foi em torno de 12 a 15 mil reais para fazer a A. Eu tive que investir isso, né, pagando o curso, mais a estadia, porque eu acabei fazendo a full time, né, que é uma que você precisava ficar 15 dias em Teresópolis, então eu tive que ficar 15 dias, que você vem aí com estadia, alimentação, a viagem, né, que eu moro em Bragança, a viagem, então, juntando tudo, eu gastei por aí, em torno de 15 mil reais. E para fazer a licença Pro, vai ser isso que eu falei para você também. Então, quer dizer, você tem que se preparar. Tá? Mas o ponto que eu queria estar falando, assim, é muito caro, esse é um dos pontos, concordo com você, é muito caro mesmo, mas a gente, se não fizer, não trabalha quarta-noite, para você ter uma ideia. Não trabalha. Aqui, já desde 2019, se eu não me engano, na Série A2, né? Na Série A2 do Campeonato Paulista, é onde eu tenho trabalhado a maioria dos meus trabalhos, está sendo feito aí, já era exigido que tivesse a licença A, senão você não trabalha. Então, você precisa, de fato, fazer. Mas, assim, agora o ponto, no curso em si, ele te dá também conhecimento, sabe? Ele ajuda. Ajuda, assim, para você estar se atualizando, né? Para várias informações que o futebol do momento exige, sabe? Em termos assim de gestão de equipe, porque tem várias disciplinas, porque ela, por exemplo, ela tem essa disciplina aqui, né, de você gestão de pessoas, né? Você tem experiência assim já de ter trabalhado, né, ter vivido aquilo lá, mas são gerações diferentes, é outro momento, né? A cabeça da garotada hoje é muito diferente da nossa lá. Então você tem que saber como, né, gerir essa rapaziada, né? Saber como organizar. Os profissionais que você trabalha também, eles, né, são, na maioria deles, formados e vivem, né, na era da tecnologia. Né? Então, quer dizer, você tem que saber, pelo menos o básico, né, disso aí também, para você estar interagindo com todos eles. Então, assim, ele é importante também, sabe, Quartarolo? Eu acho que isso aí me ajudou bastante também para poder estar exercendo a profissão agora. Então, não digo que ele é de todo ruim, não. Ele só é muito caro. Eu acho que é necessário, sabe? Importante fazer também, mas não deveria ser no valor que é cobrado pela CBF, não. E acho até, né, que há uma contradição muito grande da CBF aí
com relação aos treinadores e até a própria formação deles, né, nessa CBF Academy, né, do curso, porque como ele pode estar formando um curso que eu considero bom, sabe, considero bom, pelas informações que tenho da UEFA, não é tão melhor do que está sendo oferecido aqui. Mas há uma contradição muito grande, né? E ele está sendo assim, o mentor do curso e tendo que buscar um treinador de fora para trabalhar aqui. Então, quer dizer, ele está dizendo que o curso dele não é o suficiente, né? Para poder ter um treinador para dirigir a seleção brasileira. Né? Então, há uma contradição muito grande deles aí com relação a isso. Até para me despedir, eu acho o seguinte: a ideia foi brilhante, eu acho que era necessário ter o curso. O curso é uma boa ideia. O problema é que a ideia foi mais brilhante financeiramente para a CBF do que para o mercado de trabalho no Brasil. Sim. Eles elitizaram a coisa de uma forma em que, se você tem dinheiro, vai. Se você não tem dinheiro, não vai. E tem mais: não adianta você ter dinheiro, porque aí na hora de contratar, eles vão contratar quem eles querem. Não vão valorizar o próprio diploma que eles mesmos criaram. Eles mesmos, é um absurdo. Por isso que a ideia era boa. Parece que é o Parreira que começou essa história da CBF Academy lá na CBF. Ele fazia alguns cursos e foi trazendo, né? Agora, a verdade é a seguinte: a ideia era ótima, mas foi financeiramente melhor a ideia para a CBF do que para o mercado. É outro ponto, viu, Quartarolo? Não é reconhecido ainda, mesmo essa pro aí, que é necessário, né? E por isso que eu também, assim, não fiz o sacrifício, assim, né, de estar fazendo esse outro curso, porque ele só vai servir mesmo para trabalhar fora do país. Sendo que lá fora do país, poucos estão tendo, de fato, o ingresso lá na Europa, por exemplo, porque ainda não está sendo reconhecido, né, lá fora. O curso da AFA é reconhecido e é mais barato, viu, Alberto? Né? Então, assim, esse da CBF aqui, lá, vários treinadores estão tendo problema. Lá não tá conseguindo ingressar lá no mercado de trabalho lá fora porque eles não estão aceitando o curso da CBF. Beleza. Roberto, a gente ficaria conversando com você aqui 2 dias. Primeiro que eu gosto de você, eu lembro, você traz boas lembranças para mim, que fui repórter de campo desde 72 até 2018, 19, né? A gente ficava na beira do gramado vendo você jogando. Saudade. Aí os caras falam assim, mas o Zico jogava muito. O Maradona, que eu tive sorte de ver treino dele lá na Copa de 86, né? Fulano, Beckenbauer, o próprio Robinho, hoje a gente tem o Messi, né? Eu vi o Messi jogar da beira do campo lá no Japão. Aí os caras falam, eu via da beira do campo, era meio diferente, cara. Nossa Senhora. E você também, a gente viu muito do lado do campo, Seroli com certeza. Eu vi Sócrates jogando, né? Acertei vários. Você enfrentou esses caras todos aí, né? Nossa, eu era fã desse pessoal todo aí. Nossa, que saudade. Zico, Sócrates, Falcão, meu Deus. Andrade, Adílio e Zico. Ruim o meio campo. Andrade, Adílio, olha. Vamos parar, estou começando a ficar saudosista, vai. Não, vou começar a chorar. Mas olha, dá saudade. Mas tudo bem, a gente tem que entender que as coisas mudaram e você falou muitas coisas legais. E foi boa a sua informação de que o curso lá é bom, né? Ou pelo menos é bem aproveitável. E que isso é uma informação que a gente vai levar para frente e vai parar de falar mal só desse lado. Mas tá caro, tá caro. Roberto, um abraço a você, cara. Foi muito bom te ver. Boa sorte lá no Linense, ali de Lins, né? Na região de centro do estado, da minha Piracicaba, na região toda ali, perto de Araraquara, não, Araraquara é mais para frente, né? É mais para frente. Você tem que falar que o mascote do time é um elefantinho, pronto. Eu torço demais. Aqui a gente fala o seguinte, depois de um certo tempo fazendo futebol, a gente torce pelos amigos. Então você ganhou mais um torcedor aqui. Um beijo para você, para a família. Serolio, dá um abraço forte desse cara que ele merece. Um abraço fraternal. Você foi um ótimo jogador, você está mostrando até pelo começo de carreira que você teve no Bragantino, pelo que está fazendo na Série A2 do futebol de São Paulo. Um ótimo treinador também. Tomara que você alcance não o dinheiro que a CBF ganha com o curso, mas que você recupere o investimento, já é uma coisa muito legal. Um beijo no teu coração, Alberto. Fábio, poxa, Quartarolo, muito obrigado. Feliz demais. Que alegria participar com vocês aqui. Satisfação muito grande mesmo. Muito obrigado, tá? Foi um prazerzaço conversar com vocês. Aí está o Alberto, mais um papo de amigos aqui, um grande entrevistado, um jogador de muita qualidade técnica, jogador de visão extraordinária, que a gente viu jogar, jogador de alto nível. E hoje, treinador de futebol
também nessa luta aí para ajudar o futebol brasileiro, porque, como diria Cilinho, eu ajudo o Brasil quando treino o meu time. E é verdade. Um abraço, Alberto, Fábio Seródio. Até o próximo Futebol em Rede entrevista com mais personagens para você. Fica com a gente.